E aí, seus pregos, como é que vocês estão? Joia? Trouxe aqui pra nós, pra gente no caso, né? Repercussão na imprensa do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, nosso querido Filipinho. Pelo jeito aí, o pessoal tá gostando dele. Eu trouxe aqui alguns cortes da ESPN pra gente ver e comentar a respeito do que estão falando a respeito do Filipinho no time do Flamengo como técnico. Vou soltar aqui o vídeo pra gente. E ele conhece os jogadores, é amigo desses jogadores, foi companheiro deles até outro dia. Esses fatores podem ser muito positivos. Só que o fato de ser amigo, de ser companheiro, estar com esses caras... Também pode ser muito ruim. Porque é o seguinte, uma coisa é ser companheiro, outra coisa é ser chefe do cara. Você é chefe. Você agrada 11 e desagrada 13, 14. Porque quem vai para o banco vai com aquele bico. Quem não vai para o banco, então tem o bico É verdade. Ainda. E como é que você faz? Não é todo mundo quer jogar. Então ele passa agora a tomar decisões que ele não tomava quando era jogador. Ele mostrava isso, o interesse pelas questões do jogo, pela parte tática. Então, sempre isso você enxergou no Felipe Luiz. Só que agora é um outro posto, é diferente. Mas eu acho que o Flamengo teve assim, uma abordagem rápida, necessária e não dava para procurar muito. Ele, talvez fique para 2025, vai depender do estado da equipe nessas últimas rodadas. Se o time jogar com alívio, nossa, o time ficou leve, aliviado, voltou a jogar aquele futebol. Estou curioso com o comportamento da quarta-feira. Uma coisa, aí talvez ele fique. Se o time continuar do jeito que está, talvez a diretoria do Flamengo faça um outro tipo de arranjo com ele. Agora, o Tite, assim, ele foi se distanciando e se dissolvendo a relação. Sim. Ela foi ficando famoso desidratando. Desidratando. O trabalho não foi bom, porém, não é só o Tite o responsável. Claro, muito fácil. Bom, o Jean acabou de falar o quanto já se gastou com multa de treinador. Tem eleições em dezembro, né, para a presidência do Flamengo. Nenhuma das candidaturas poderia abraçar o Tite. Sim. Rendimento baixo, oposição, fora Tite. Situação, não abraça. Então agora está tudo resolvido e tem eleição municipal também. Ponto importante. Ô Birner, o que dá para fazer em 48 horas? Primeiro, boa noite. Tudo bem? Dá para fazer em um segundo a você, ao Jean, ao Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Cara, assim, muito pouco. E eu estou curioso para ver o comportamento e a ideia do Felipe Luiz, porque algum flamenguista acha que se o Flamengo sair com uma vitória magra, 1-0, por exemplo, vai ser um resultado ruim nesse momento? Não. Né? Porque ele precisa de tempo para tentar fazer alguma coisa e temos uma data FIFA logo em seguida. Eu não tenho o que cobrar do Felipe Luiz na quarta-feira. Não tenho o que cobrar. É só apoio. Eu não posso... O clima no Maracanã já vai ser outro. Eu não posso ser contra a ideia, porque certa vez aqui no Linha, quando ele ainda era jogador, e eu não lembro nem mais em qual saída de treinador, porque foram tantas... eu falei, olha, para terminar a temporada, iria... Você até vai lembrar disso. Eu estou pensando assim que sua sugestão já faz uns 8 treinadores. Não, mas ele era jogador. Eu verdade. falei, jogador e técnico. E aí eu peguei, aí falaram, não, eu falei assim... Não, jogador e técnico. Aí eu dei alguns exemplos de jogadores que tinham sido... O Calçade foi contra, acho que era jogador e técnico, eu lembro disso. No Chelsea e tal. Então agora que ele vai ser só técnico como experiência, para terminar o ano eu não posso ser contra. Por favor. Por coerência. Eu poderia mudar de opinião. Isso O Tite mudou de opinião algumas vezes, eu entendi quando ele decidiu assumir o clube antes. Eu entenderia se ele fosse o técnico que decidisse não usar o goleiro reserva, o Matheus, ao invés do Rossi, e voltasse com o Rossi para o time titular, se ele ficasse na Copa do Brasil, eu acho que mudar de opinião é uma questão de inteligência também. Nesse caso, eu vou muito no que você falou. O Flamengo decide mudar o treinador porque o time não reagiu contra o Atlético Paranaense. Aí eu vou no Jean. Perspectiva de melhora? Casual. Pode fazer um jogo bom, mas não há perspectiva de melhora. Segunda-feira, tem um jogo quarta. Quem é o cara mais tático? Líder, porque ele é um jogador muito tático. Sim. Líder, Muito trabalhou com tático vários mesmo. treinadores, quer ser técnico, conhece o clube, a torcida gosta. Foram no cara certo. Certo, se a gente vai saber se deu resultado ou não. Exatamente. Só lembrando que quando O foram... Tite também era o cara certo. Exatamente. Parecia, né? O Tite também era o cara Mas certo. outros também pareciam muito certos, né? A gente tem que fazer um parêntese aqui, né? A gente tem que fazer um parêntese aqui que eles estão tratando o Felipe Luiz como se ele fosse um técnico pronto. Ele não é um técnico pronto. Ele precisa ser convencido para entrar na equipe, né? Então,
eles estão comparando que o Felipe seria o técnico certo. Ele não é um técnico certo. Ele tá preenchendo uma lacuna que fizeram pedir pra ele negou de primeira, né? E pelo fato dele dizer que não estava pronto. E verdade, ele não estava pronto. 9 meses atrás ele estava jogando pelo Flamengo. Então, não se há de cobrar dele essa expectativa toda, entendeu? Eu acho que não pode cobrar dele nem pro próximo jogo, nem pro final da temporada. O cara não tá pronto, ele vai tentar fazer o que ele pode ali. Porque 9 meses de treino de técnico é muito pouco. Então, acho que não deve cobrar nada dele. E dê sua opinião, que você acha que pode se cobrar alguma coisa dele ou não? Ou que ele tem carta branca aí? Porque ele tá assumindo um time totalmente bagunçado, né? Vamos lá. Exato. Outros treinadores, esse cara é o cara certo. Todos os técnicos contratados pelo Flamengo, talvez exceção feita ao Paulo Souza, mas também por ser português. O Domenech, né? Mas o Domenech tinha aquela coisa... Do Guardiola. Ele via a aura do Guardiola. Você trazia a aura do Guardiola, a maneira de jogar, essa coisa que encanta. Então, todo mundo tinha ali uma lógica. E não dá pra dizer que, de fato... E ali o Flamengo tinha dado uma tacada no Jorge Jesus e as pessoas confiaram no olhar daqueles que trouxeram o Jorge Jesus. Porque o Domi foi o primeiro. E talvez fosse o mais discutível, de fato, né? Ainda que viesse com a aura da coisa de Guardiola. De resto, não dá pra dizer que as escolhas foram absurdas, que não fazia sentido contratar o Rogério Ceni, que para aquele momento o Dorival não fizesse sentido. Então, eu nem vejo muito dessa maneira, acho que não vejo muito motivos para críticas das escolhas. Agora, se as coisas não andam com nenhum dos técnicos, todos eles, inclusive um muito diferente do outro, é porque é óbvio que o problema não é só o treinador. Elisabeth. É claro que é. Exatamente. Os dias do cara, Não é, né? Ninguém... Bateu um ano. Diretoria do Flamengo é um problema gigantesco. Mas não completou também. Segundo foi o Ceni, hein? 2-4-2. Então, assim, nós estamos vendo isso. E acho que o fato desses caras todos terem passado pelo Flamengo em 4 anos, né? Isso nós não estamos nem considerando o Maurício Souza ali, o Paulo Souza. Não, Maurício Souza é Maurício, e o Mário Jorge tá também. lá embaixo. Interinos. Interinos e tal. Então, eu acho assim, é óbvio que o problema não é só o técnico. É óbvio também que a demissão do técnico coloca uma pressão maior nos jogadores agora, porque não vai ter técnico. Nos jogadores e na própria direção, né? Que eu me lembro, eu estava no jogo contra o Olímpia no Paraguai e me lembro que Tem mais um interino aí na parada. Alguns jogos. vice-presidente de futebol. Então, assim, já houve um momento em que a direção era mais criticada do que o técnico. Quando você tem um técnico desse tamanho, como o Tite, a coisa muda. O foco vai muito para cima dele e até porque as críticas ao Tite, eu já falei aqui, elas são merecidas. Agora, a escolha do Felipe Luiz, é o que o Calçade falou, era muito óbvia. E não só a curto prazo, porque você tem 2 dias e ele já conhece o elenco e ele é um cara muito inteligente. Eu acho que isso sempre ajuda. Querido por vários jogadores lá dentro. Isso, em qualquer profissão, né? E O cara atende ser bom, o cara... Redes sociais. E atende redes sociais. Atende redes sociais. Também. Também. Atende o desejo. Atende o desejo. Não, ele das pessoalmente. redes sociais. Então, assim, ele é o pacote perfeito por um prazo curto. Agora, Mas também no médio prazo, Calçade, só para completar, porque assim, a loucura de trazer um novo técnico de fora agora teria talvez a capacidade de começar a minar um novo técnico, né? Você inicia... Isso aconteceu com o Tite, entrou nessa situação. O próprio Tite, embora ele tenha chegado, acho que só para o brasileiro, né? Ele chega para a reta final só do Campeonato Brasileiro, então ele tinha menos em jogo, agora você tem mais em jogo. Então, dependendo do que um novo técnico fizesse, ele já poderia, não que ele fosse ser o culpado, o responsabilizado, mas ele já poderia começar com uma carga negativa no ano que vem, se não for o Felipe Luiz. Agora, é bom porque, já que o Flamengo vai na base da tentativa e erro, traz outro, vem mais um, paga a cláusula, outro, próximo. Já que o Flamengo age dessa maneira, é melhor você usar um cara que já está ali na tua folha salarial, para quem você provavelmente não vai pagar uma cláusula de rescisão se desistir, porque eu imagino que, nesse contexto, se o Felipe Luiz, que acabou de assumir a base do Flamengo,
não der certo, eu imagino que ele volte para o seu Volta lugar. pra base, Ele pode por até, favor, né? ele Então, pode até fazer parte. Ele Ou fazer parte da comissão principal. Então, assim, ele é uma tentativa. sub-17, 20 e Isso. principal agora. Você vê se o cara dá certo. É. Se o cara não der certo, pra ele? continua ou como assistente ou volta para base. Você não paga mais uma cláusula de rescisão. Sim, sim. Agora, Não, se tu- e o Tite, você paga a multa aí dos meses que faltaram e Mas- com um treinador que vai estar recebendo o salário dele normal. Então, essa multa do Tite, ela só vai normalmente. Tá dentro, tá Como se dentro. fosse salário, né? E em resumo dá pra ver aí que a imprensa tá rasgando elogios pro Felipe Luiz, né? Os caras entendem que ele é uma promessa gigantesca. Também acho que ele é uma promessa muito grande. É um cara que jogou na Europa, né? O cara disputou Champions League, chegou em semifinal, final de Champions League, não ganhou. Mas tem uma bagagem muito grande, fala o espanhol, então ele pode ser um dos técnicos brasileiros que podem fazer sucesso fora do país, né? O cara é um monstro. E, galera, quem curtiu aí a informação que a gente trouxe, os comentários, escreve aí, dá o like pra nós, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos. Tamo junto, valeu.